Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês viram nos últimos vídeos, eu não tenho aparecido porque eu estou usando, por enquanto, o computador que ele está sem webcam, mas já vou resolver isso, ok? No vídeo de hoje, nós iremos fazer alguns exercícios sobre assíntotas horizontais e verticais. Espero que vocês aproveitem, que vocês tenham um bom aprendizado, curtam, compartilhem se gostarem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar nos comentários. E alguns probleminhas que eu tive, tanto na fala como na escrita, eu coloquei na edição, então preste atenção nos textos que irão aparecer. Tenha um bom aprendizado e até o próximo vídeo. Nesse primeiro exemplo, é pedido para calcular as assíntotas horizontais e verticais do gráfico dessa função, caso existam, né? Então, vamos primeiro calcular as assíntotas horizontais. Bom, o que precisamos para calcular as assíntotas horizontais? Bom, para calcular as assíntotas horizontais, nós precisamos calcular limite quando x vai para infinito da função e limite quando x vai para menos infinito, ok? Então, super simples a definição de assíntotas horizontais, tá? Bom, essa função ela é uma função racional, né? Ela é uma divisão de polinômios. E para calcular limites infinitos nesse caso, nós dividimos todo mundo pela maior potência do denominador, tá? Nesse caso, a maior potência do denominador é x quadrado. Então, vamos dividir todo mundo por x quadrado. Então, fica x cubo por x quadrado, x por x quadrado, x quadrado por x quadrado, 6x por x quadrado, 5 por x quadrado. Isso vai dar limite quando x vai para infinito, x menos 1 sobre x, 1 menos 6 sobre x, mais 5 sobre x quadrado. Bom, note que quando x vai para infinito, essa parte aqui vai para 1, essa parte vai para 0, essa parte vai para 0 e essa parte vai para 0. Mas essa aqui ela vai para infinito, né? Então esse limite ele dá infinito. E nesse caso não temos assíntota vertical nesse caso, né? Vamos ver quando x dá menos infinito para ver se existe alguma assíntota, ok? Então, ó, limite quando x vai para menos infinito dessa função. Bom, o procedimento vai dar o mesmo. No entanto, quando chegarmos lá no passo final, aqui ao invés de dar mais infinito, vai dar menos infinito. Então, calculamos os limites quando x dá mais infinito e menos infinito e não deu um número real, né? Eles deram limites infinitos. Então, nesse caso, o gráfico de f não possui assíntotas horizontais, ok? Bom, para calcular as assíntotas verticais do gráfico, então vamos lá. Assíntotas verticais. Para calcular as assíntotas verticais, é interessante que eu olhe o domínio da função. O domínio dessa minha função f, quem que é, né? São todos os reais, tal que x ao quadrado menos 6x mais 5, quando o denominador é diferente de zero, né? As raízes desse polinômio são 1 e 5, então o domínio são todos os reais, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de 5. Portanto, eu vou procurar as candidatas a assíntotas verticais nos pontos de possíveis descontinuidade, né? Nesse caso, as candidatas a assíntota verticais
são apenas candidatas, eu ainda não provei, tá? Se são ou não. São as retas x igual a 1 e x igual a 5. Eu vou testar se essas candidatas elas são de fato assíntotas verticais. Então, ó, eu tenho que calcular o quê? Limite quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda. Note que, independente se eu vou calcular limite quando x tende a 1 pela direita ou pela esquerda, nesse caso não daria limite infinito. Por quê, gente? Ó, quando eu fizer a substituição direta, em cima vai dar 0, embaixo vai dar 0. Em determinação do tipo 0 sobre 0, não me dão limites infinitos, ok? Então eu já poderia justificar aí e dizer que x igual a 1 não era assíntota por esse caso. Mas se você quiser calcular o limite, você fatora aqui. Eu fatorei direto, tá, gente? Como as raízes são 1 e 5, né? Lembrando, ó, os pontos onde ela zero é 1 e 5. Então, fatorei. Então, como x é diferente de 1, eu posso cortar, né? Esse limite vai dar quando? Quando eu fizer a substituição direta. Vai dar limite de x mais 1 sobre x menos 5, que já vai dar para fazer a substituição direta, né, gente? Vai dar 1 vezes 2, dá 2, e aqui dá menos 4, então dá menos meio. Gente, do mesmo modo, né, vai ser da mesma forma para calcular o limite à esquerda de 1. Limite quando x tende a 1 pela esquerda da função também vai dar 1, né? Desculpa, também vai dar menos meio. Desculpa, aqui dá menos meio, ok? Então, essa reta x igual a 1, candidata, não é assíntota horizontal. Vertical, desculpa. Agora eu preciso testar se o 5 é. Então, eu vou tentar calcular limite quando x tende a 5 pela direita da função. Eu vou colocar ela na forma fatorada aqui, tá, gente? Ou posso fazer simplesmente isso, ó. X em evidência, x ao quadrado menos 1 também não faz diferença. X menos 1, só para ficar mais fácil de analisar, tá? Poderia fatorar isso tudo aqui também, do mesmo jeito que eu fiz aqui, mas não é necessário não nesse caso. Note que quando x vai para 5 pela direita, são valores maiores que 5. Então aqui vai dar 5, aqui vai dar 25 menos 1, dá 24, 24 vezes 5, 120. E a parte de baixo tende a 0, né? Só que tende a 0 com valores positivos ou negativos, vamos ver. Valores maiores que 5, aqui dá positivo e aqui dá positivo. Então positivo com positivo dá positivo. Então 120 dividido por um número muito próximo, cada vez mais próximo de 0, positivo, ele vai para mais infinito. Do mesmo modo, limite quando x tende a 5 pela esquerda. Quanto que dá, gente? Vamos lá. Bom, a gente vai fazer a mesma análise, só que agora eu estou pegando valores menores que 5, né? Valores menores que 5, aqui dá menores que 5 dá negativo. Aqui está perto de 5, mas menor, um pouquinho menor, dá positivo. E aqui continua dando 120. Então ele vai para 0 negativo, né, com valores negativos. Então dá menos infinito. Bastava um deles dar mais infinito. Daqui eu já poderia concluir que 5 é x igual a 5 é a assíntota vertical, tá, gente? Então, ó, a única assíntota vertical de f, do gráfico de f, né, é a reta. Lembre que a assíntota é uma reta, não é um número, tá? X igual a 5. Só recapitulando, aqui, ó, eu poderia, já esse resultado ter dado infinito já me dizia que
a reta x igual a 5 é a assíntota vertical, tá? Não precisa calcular os dois. A menos que seja um exercício de gráfico, onde você precise dessa informação para esboçar o gráfico, ok? Bom, nesse exercício também é pedido para calcular as assíntotas horizontais e verticais dessa função. Falei para vocês que para ver as assíntotas verticais é interessante que a gente conheça o domínio da função, né? Até horizontais também, né? Porque podem ter casos em que a gente não pode calcular limite quando x seja mais infinito e menos infinito, por conta de restrições do domínio, ok? Então, vamos calcular o domínio dessa função. Como que eu calculo o domínio dessa função logarítmica aqui, né? Note que não existe log de números menores ou iguais que zero. Então, eu tenho que impor que x ao quadrado menos 4 tem que ser maior que zero, né? Como que eu resolvi na equação segundo grau? Igualando a zero, achando as raízes e fazendo o estudo do sinal, ok? Então, ó, é uma parábola voltada para cima, toca em 2 pontos, menos 2 e 2, fora sinal de A, dentro o sinal contrário a A. Eu quero só os maiores que zero, então aqui aberto os 2 e aqui, ok? Então, meu domínio da minha função f é todos os números reais, tal que x é menor que menos 2 ou x é maior que 2. Beleza, gente? Ok. Então, vamos agora calcular as assíntotas horizontais. Bom, vamos calcular as assíntotas horizontais. Para calcular as assíntotas horizontais, eu preciso calcular o que, gente? Limite quando x vai para infinito e limite quando x vai para menos infinito, beleza? Bom, professor, o que é que eu uso nesse caso? Que técnica eu vou usar? Bom, quando você tiver uma função desse tipo, ln, logaritmo, arctangente, com alguma expressão composta com outra expressão, tenta fazer uma substituição para você conseguir olhar o gráfico dela. Então, ó, eu vou chamar isso aqui, substituição não, mudança de variáveis, desculpa. Chamo isso aqui de u, ok? Note que, ó, se eu chamar isso aqui de u de x ao quadrado menos 4, quando x vai para infinito, u também vai para infinito, né? Então, ó, vou mudar a variável, u vai para infinito de ln de u. E aí eu olho para o gráfico de ln de u que eu conheço, que é isso aqui, ó, que eu já deixei desenhado aqui no cantinho. Então, ó, quando u vai para infinito, ln de u também vai para infinito, né? Então não deu um número, não tem assíntota vertical quando x vai para mais infinito, tá? Agora vamos ver quando x vai para menos infinito, a gente consegue calcular. Por quê? Porque o nosso domínio é x menor ou igual que menos 2. Então eu consigo calcular o limite quando x vai para menos infinito, tá? Limite quando x vai para menos infinito de ln. Eu vou fazer a mesma mudança de variável, tá, gente? Ó, u de x ao quadrado menos 4. Note que quando x vai para infinito, quando x vai para menos infinito, então u vai para mais infinito, não é isso? Então vai ficar, ó, limite quando u vai para mais infinito de ln de u, que a gente já calculou esse limite também é mais infinito. Portanto, não existem assíntotas horizontais. Vamos procurar as assíntotas verticais. Eu queria que vocês olhassem e prestassem atenção nesse domínio, gente. Olha só. O que acontece? Quando o domínio da função é x menores que menos 2 e maiores que 2. Então, ó, eu posso escrever assim, ó, que é o intervalo de menos infinito a 2, união 2 a infinito.
Desculpa, menos infinito a menos 2. Ok? Então, quem seriam as minhas candidatas a assíntotas verticais? Seria, nesse caso, os extremos de intervalo, né? Nesse caso aqui, ó, menos 2 e 2. Não tem como ser infinito, né? Porque as candidatas são retas, x igual a um número real, tá? E esses pontos são os pontos onde pode dar problema. Logo, nesse caso, para calcular as assíntotas verticais, as candidatas são x igual a menos 2 e x igual a 2. Beleza? Só que eu só posso calcular limite quando x tende a menos 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita, né? Eu não posso calcular os dois limites, né? Por conta da restrição que nós temos de domínio. Então, vamos calcular? Então, primeiro, ó, limite quando x tende a menos 2 só pode pela esquerda, tá? Como que eu calculo esse limite, professor? Também vamos fazer uma substituição. Eu vou chamar isso aqui de u. Então, quando u for x ao quadrado menos 4, u é x ao quadrado menos 4, o que é que vai acontecer? Quando x tende a 2, a menos 2, essa expressão aqui tende a 0, ok? Com valores positivos, não é isso? Porque isso aqui vai dar maior que 4, um pouquinho maior, menos 4, né? Vai dar um número próximo de 0, né? Só que se aproximando por valores positivos. Então, ln de u. Ok, gente? Então, ó, olha só, volta para o gráfico do ln para a gente ver o que acontece quando u tende a 0 pelo lado direito, a função ln de u se aproxima de... Está indo para menos infinito. Ok? Fazendo essa mesma ideia para quando x tende a 2 pela direita, né? Que a gente já viu que a gente só pode calcular quando x tende a 2 pela direita. A gente vai chegar na mesma conclusão, tá? Que esse limite vai dar menos infinito. Portanto, essas candidatas x igual a menos 2 e x igual a 2 são assíntotas verticais, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Nesse terceiro e último exemplo, que é que o exercício pede, bom, que calculemos, caso existam, as assíntotas horizontais e verticais dessa função, tá? Como eu já falei para vocês, é importante conhecer o domínio da função, né? Então, olha só, gente, eu vou ter que fazer o que, né? Aqui embaixo, dentro da raiz, tem que ser maior ou igual que zero, mas embaixo, no denominador, não pode ser zero. Então, eu tenho que impor que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior que zero, tá? Vou deixar como exercício para vocês. Isso vai dar que x tem que estar entre menos 2 e 2. Resolvendo a equação, igual resolvemos da outra vez, tá? Só que nesse caso a parábola tem com cavidade para baixo, tá? Então, ó, para calcular as assíntotas horizontais, não é possível, né? Não existe, não tem. Porque eu não posso, o domínio está só entre menos 2 e 2. Então, eu não consigo calcular limite quando x vai para mais infinito e menos infinito, tá? Ó. Então, não existem, né,
assíntotas horizontais, pois F está definida apenas no intervalo menos 2 e 2 aberto, ok? Então não temos assíntotas horizontais. Bom, por que, professor? Porque eu não consigo calcular limite e me aproximar de x para mais infinito nem para menos infinito, ok? Segundo, assíntotas verticais. Quem são as candidatas? Olha só, a gente tem que olhar os pontos que dão problema, ok? Os pontos que dão problema aqui são os extremos do domínio nesse caso, né? Que é um intervalo menos 2 a 2. Dentro do domínio não tem nenhum ponto de descontinuidade. O que pode dar uma assíntota no gráfico é quando x for menos 2 ou 2. Então as candidatas são, né? Menos 2 e x igual a 2. Então eu vou calcular o limite para verificar se de fato essas candidatas são assíntotas, tá bom? Então, ó, eu só posso me aproximar pelo domínio de 2 pela direita, desculpa, de 2 pela esquerda e de menos 2 pela direita. Porque só tem números antes de 2, tá? No domínio. Note que quando x tende a 2, em cima vai para 1. E embaixo eu estou pegando números menores que 2. Então aqui vai dar menor que 4. Vai se aproximar de 0. Só que com valores negativos. Que vai dar 4 menos uma coisa menor que 4. Então esse limite é infinito. Preciso calcular limite quando x tende a menos 2. Só que pela direita. Porque eu só tenho valores maiores que 2. Menores que 2 não estão no domínio, ok? Então, nesse caso, aqui vai se aproximar de 1. Aqui se aproxima de 0. Só que eu vou ver, né, se é com valores positivos ou negativos. Eu pego um número maior que menos 2. Tipo, menos 1.999, coloco aqui, vai dar um número menor que 4. 4 menos uma coisa menor que 4. Mais perto de 4, né? Se aproxima de 0. Com valores positivos e o limite também dá mais infinito. Logo, as retas x igual a menos 2 e x igual a 2 são as assíntotas verticais. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Curtam, comentem, compartilhem. E até a próxima vez.